Olá, bom dia Belo Horizonte, bom dia Minas Gerais. E começa agora mais uma edição do programa Agenda Minas, hoje estreando aí em novo horário de 10h30 às 11 horas, todos os sábados. Então, você está comigo no programa Líder de Audiência, que dá imagem às entidades sindicais e voz, é claro, a todos nós trabalhadores. Sejam bem-vindos. E hoje você vai conferir aqui comigo, que manifestações históricas nas ruas de Belo Horizonte reúne mais de 100 mil contra as reformas trabalhistas e da Previdência proposta aí pelo presidente Michel Temer. Você também vai acompanhar comigo. Citraeng discute em seminário violações de direitos humanos dentro da Justiça. Vai ver também trabalhadores em postos de serviços de combustíveis assinam convenção coletiva de trabalho com conquista de reajuste de 8,67 e PLR de 680. E servidores estaduais cobram do governo posição sobre reajuste salarial da categoria. É o pessoal que trabalha aí na FEMIG, na área hospitalar. Tudo isso e muito mais aqui, agora, no programa Agenda Minas. Sejam bem-vindos. Pessoal, todo mundo aqui. Eu vou anunciar o incompetente do mês. E é? Você. Você. Pode vir aqui na frente pra todo mundo te ver, garoto. Pode aplaudir, gente. Vamos aplaudir. Continue assim, sem cumprir as metas, que você vai longe. Você vai bem longe. Vai pro olho da rua. E o mês que vem pode ser qualquer um de vocês. O assédio moral é um abuso mais frequente do que você imagina. Não aceite ser constrangido publicamente pelo seu chefe. Denuncie. Bom, vamos iniciar o nosso programa com uma boa notícia para os trabalhadores em postos de serviço de combustíveis. É que no dia 13 de março, através da atuação destacada e mediação da Superintendência Regional do Trabalho, através da doutora Alessandra Parreira, finalmente os funcionários em postos de combustíveis e lojas de conveniências de boa parte de Minas Gerais, cerca de 40 mil trabalhadores, alcançaram aí um novo acordo de convenção coletiva de trabalho da categoria. Olha, foi uma negociação difícil, uma vez que há uma resistência muito grande do setor patronal de dar contrapartida do trabalhador. Busca, na verdade, transferir o preço da crise aos trabalhadores. Mas, no final, nós conseguimos, com a mobilização da categoria e com o empenho das entidades que participaram da negociação, tanto dos sindicatos quanto a federação, conseguir uma proposta que não é exatamente o que queríamos, mas uma proposta conseguindo um acordo coletivo, uma correção salarial, que na prática ela vai ter um ganho real, certo? E vamos conseguir manter a participação de lucro dos trabalhadores da PLR, além de um aumento real na cesta básica. Em número, nós conseguimos, no total de 8,5%, que é a inflação do período, e dividido no primeiro momento, nos meses anteriores, seria em 2 vezes o índice seria aplicado, 8,5% a partir de 1º de março, e o anterior 3%. E o pagamento das diferenças retroativas seria a partir de agora do mês que vem. Rogério, depois aí nós começamos a negociar em novembro, e esse tempo todo parado, as negociações, tivemos problema de final de ano, onde ficou mais de 50 dias sem dar seguimento na negociação. Voltamos depois em janeiro e não tivemos aí nenhuma reposição, aí o setor patronal estava alegando percas que não tinha condições de dar aumento, chegaram até 6,5%, nesses 6,5% nós não aceitamos e viemos aí agora para o Ministério do Trabalho em apoio aí toda a categoria, porque não poderíamos fechar de jeito nenhum com um índice abaixo do INPC, conseguimos agora, hoje, nessa data de hoje, fechar o aumento em 8,67, que foi um avanço para a categoria, que ninguém está conseguindo a reposição e os frentistas conseguiu aí nesse dia de hoje. Conseguimos fechar hoje sem banco de hora a nossa convenção, de jeito nenhum, não aceitamos, e mantivemos a PL no valor de R$ 660 em 3 vezes. Isso foi um grande avanço para a categoria, que nós não tivemos perca, e também conseguimos aí que a nossa cesta básica passou a R$ 120, com um aumento de 9,09. Quando você doa para o Hospital Mário Pena, muita coisa acontece. Você ajuda a ampliar o número de leitos hospitalários, a modernizar a estrutura para que milhares de pacientes oncológicos tenham acesso ao tratamento digno e humanizado. E, principalmente, ajuda a ampliar a esperança de muitas famílias.
Ampliação do Hospital Mário Pena. Sua doação faz tudo isso acontecer. Vamos falar agora sobre o pessoal da área de saúde ligado à FHEMIG aqui do estado de Minas Gerais. É que aconteceu uma audiência de conciliação no Tribunal Regional do Trabalho de Minas, no dia 13 de março, que tratou aí sobre os andamentos da negociação. Os servidores criticaram o descaso do governo com a categoria e, segundo os representantes, o governo alega falta de dinheiro e usa até mesmo déficit fiscal para não reajustar os salários e benefícios do pessoal. Confiram. Essa audiência é para tentar uma conciliação de um movimento que iniciou em dezembro, no dia 22 de dezembro iniciamos uma greve que durou um mês e que está suspensa a pedido da Justiça para que tentássemos resolver através de reunião de conciliação. Apesar disso, essa é a terceira tentativa de conciliação e hoje tem um agravante, que o governo do estado descumpriu uma decisão judicial e numa prática antissindical cortou o ponto referente ao mês de dezembro desses grevistas, sendo que havia um acordo em que nós manteríamos o movimento suspenso e, em contrapartida, nenhuma punição ou corte dos dias enquanto durasse as conciliações ou as negociações. A situação é caótica, más condições de trabalho, corte de alimentação, corte do ponto, e o governo só tem a brigar dizendo que tem condições, está dando suporte, mas nós temos como provar que não está dando suporte, condições de trabalho nenhum para o servidor. Olha, é uma posição de intransigência, de insensibilidade à nossa pauta. Intransigência porque o governo não apresenta nenhuma proposta e não aceita, e como não aceitou até hoje, nenhuma contraproposta, mesmo aquelas que não envolviam custo financeiro ou que teria repercussão grande no caixa do Estado. E é insensível porque também faz parte da nossa pauta melhores condições de atendimento à população, como, por exemplo, o retorno do corte da alimentação dos acompanhantes dos pacientes do Hospital João 23, que o governo implementou esse corte a partir de dezembro do ano passado. Historicamente, esses 40 anos de hospital, eles sempre tiveram direito a essa alimentação e agora o governo retirou. Nós fizemos a greve, fizemos o movimento reivindicando o retorno desse direito e nem isso o governo teve sensibilidade em tentar resolver. E se todos se unissem para dizer não a qualquer tipo de corrupção, por menor que seja? Os ministérios públicos de 21 países ibero-americanos estão mobilizados contra a corrupção, trocando informações, investigando, levando criminosos aos tribunais. Vamos juntos dizer não à corrupção. Acredite nisso. Procure o Ministério Público e junte-se a nós nesse grito. Corrupção, não. Dia 13 de março, aqui em Belo Horizonte, aconteceu a 4ª rodada da série de debates promovido pelo Citraeng sobre o tema Quem controla o Judiciário. Palestrantes de renomes e também juristas trouxeram reflexões sobre o sistema de justiça frente às violações dos direitos humanos, um assunto importante, hein? O evento é uma realização, é claro, do nosso Citraeng, com parceria com outras entidades sindicais e também o FMG. Confira o raio-x do que eles trouxeram nessa palestra. Primeiro, esse encontro foi fomentado e incentivado pelo Citraeng, junto com outras instituições, outros sindicatos e professores também universitários, porque a gente precisa dar um discurso também científico para a questão nossa de luta, a nossa pauta de luta. E o Citraeng tem no seu estatuto que ele deve sempre prezar pela garantia dos direitos sociais coletivos e aqueles que influenciam diretamente na sociedade a qual a gente está inserido. Então, esse evento ele fala sobre um problema do controle do judiciário e a politização desse poder judiciário, no sentido de que algumas decisões que a gente tem observado, na teoria do estudo dos precedentes, têm se tornado muitas vezes políticas, e políticas não no sentido legal da política, no sentido bacana da política. Hoje foi comentado aqui algumas decisões de ministros que outrora doutrinavam no sentido mais garantista possível, mais protetivo, e numa interpretação conforme a Constituição que a gente quis que existisse, que foi a Constituição de 88,
uma Constituição do Estado de Bem-Estar Social, do Estado Democrático de Direito. Infelizmente, nós vemos aí discursos até de ministros da Corte Suprema, deveriam apenas interpretar a Constituição, fazendo uma proteção da economia, dizendo que muitas vezes através de problemas econômicos você pode suprimir direitos sociais e direitos humanos. Então a polemização disso aqui é a nossa função como cidadão, como representante sindical. Esse encontro, na verdade, ele é um esforço coletivo de vários sindicatos na tentativa da gente desmistificar o Poder Judiciário, né? Mostrar que o Poder Judiciário ele não é um poder técnico igual a gente imaginava, né? Socialmente a gente imagina que ele seja. Na verdade, o Poder Judiciário é político e ele tem decisões políticas, e ele tem decisões atécnicas de acordo com determinados interesses. E é isso que a gente veio trazer aqui hoje. A palestra da manhã, por exemplo, com a doutora Débora Duprá, que é Procuradora dos Direitos do Cidadão, deixou isso muito claro, de que lado está o Judiciário quando o Judiciário decide questões afetas a direitos humanos. Ele está do lado dos grandes empreendimentos, das empresas transnacionais, ou ele está do lado das comunidades atingidas, das comunidades que deveriam ter seus direitos ali defendidos e reconhecidos dentro do Judiciário? Eu acho que o Judiciário brasileiro, ele sofre de uma baixa cultura, digamos assim, de direitos humanos. E eu identifico uma falha na formação acadêmica. Acho que o fato de os cursos de direito serem avaliados pela Ordem dos Advogados do Brasil, que tem em vista a formação de advogado para o mercado, compromete um pouco esse propósito. Eu acho que deveria ter um investimento maior na formação, nos cursos de formação no início das carreiras, e um judiciário que compreenda mais e melhor direitos humanos certamente se aproximará também mais da população. Então, na verdade, esse tema a gente vem trabalhando ao longo do ano. Essa é a nossa 4ª rodada de conversa, e o mais significativo para mim é que a gente vem aumentando tanto o número de entidades parceiras, que hoje a gente contou com o acréscimo do Sindibel também, e a participação das pessoas, que a cada rodada vem aumentando o número de participantes. E para a gente isso é muito importante, por quê? Porque essa questão de discutir o poder que até então indiscutível do Judiciário, ela vem se alastrando, e é muito importante que a sociedade se aproprie dessa discussão, de entender que o Judiciário não são pessoas divinas, que são representantes de Deus e que estão acima do bem e do mal, que muito pelo contrário, que o Judiciário precisa estar sendo questionado a todo momento, até porque o Judiciário no Brasil ele tem cor, tem raça, tem classe social. Ele é um judiciário feito de homens brancos e ricos. Da mesma forma que os outros poderes, né, no nosso sistema, o judiciário também sofre influência muito incisiva do poder econômico. Basta ver agora, nessa semana, quando o Ives Gandara, o presidente do TST, a pedido do governo Michel Temer, suspendeu a publicação da lista suja do trabalho escravo. Há muitos anos o Ministério do Trabalho tem publicado a lista suja do trabalho escravo, onde ele relaciona os empregadores brasileiros que cometeram crime de trabalho escravo, a partir de fiscalizações do Ministério do Trabalho. A partir daí a gente consegue ver, isso é só um exemplo, de quem controla o Judiciário. Quem controla o Judiciário são as grandes empresas, é o grande capital contra os trabalhadores. Num mesmo movimento que nesse momento se coloca também pela reforma da Previdência, que também retira direitos dos trabalhadores, pela reforma trabalhista, num mesmo movimento de empregadores, de patrões, de grandes empresas querendo maximizar os seus lucros sobre os direitos historicamente conquistados pelos trabalhadores. Da mesma forma que eles controlam os 3 poderes, controla também o Judiciário. Está sendo de suma importância sindical uma aula espetacular dada por cada um dos palestrantes, com muita competência, está sendo transmitida as informações para o público, um aprendizado fabuloso que estamos tendo. Quem vive nos pequenos municípios geralmente fica muito distante dos centros de decisão e não consegue, às vezes, captar a grandeza do que está acontecendo em Brasília e de como isso vai refletir na vida dos municípios, na vida cotidiana de cada cidadão. E vamos mostrar agora a cobertura exclusiva do dia histórico de manifestações contra a política de austeridade do governo Michel Temer.
onde milhares de pessoas foram às ruas de várias cidades do país na última quarta-feira, dia 15 de março, protestar contra as propostas de reformas trabalhista e previdenciária. Em Belo Horizonte, cerca de 100 mil pessoas foram às ruas e demonstraram o ânimo e a determinação da população em impedir que essas propostas prossigam tramitando no Congresso Nacional e tragam aí severos danos à população. Confiram. Hoje é um dia histórico para a classe trabalhadora. Nós estamos dando demonstração em todo o país, com a paralisação das principais montadoras de automóveis do país, vários trabalhadores químicos em São Paulo, rodoviários, metroviários, ou seja, a educação também em todo o país paralisada, a educação básica, o Andes, a educação universitária e vários outros setores. Aqui em Minas, nós realizamos paralisação em Pirapora, no Centro-Oeste, em Divinópolis, Itaúna, em Congonhas, Mariana e aqui na Praça 7. Cerca de 100 mil trabalhadores se reúnem para dizer não à reforma da Previdência, não aos ataques desse governo Temer. Olha, se o povo não for para a rua, nós estamos, sinceramente, destruídos, porque todas as conquistas que o trabalhador teve durante todos esses anos está sendo destruída por esse governo Temer. Ele está mudando tirando todos os direitos que o trabalhador conquistou. Aposentadoria num tempo certo, benefícios de saúde, educação. Ele está desmontando tudo. Principalmente as mulheres e as idosas vão ser mais prejudicadas. Olha, eu acho que o trabalhador, independente de qual sindicato que ele tem que estar nesse momento, que é um momento justo da nossa luta contra a mazélia que os governos estão fazendo aí com o nosso povo, acabar com a aposentadoria, né? Já acabou com a aposentadoria especial de 25 anos, Fernando Henrique. Agora, a mando dele, vem aí, né, esse tal de Temer, né, acabar com a aposentadoria até mesmo das mulheres. Por isso que nós temos que lotar as capitais do Brasil, ir para cima e proibir que isso não passe no Congresso Nacional em lugar nenhum. E nós estamos aqui para mostrar que nós iremos conscientizar nossos alunos, a comunidade, e somos eleitores poderosos, né? Então nós temos a comunidade a esclarecer e nós não iremos recuar. Além desses protestos organizados por sindicatos e movimentos sociais, houve paralisações parciais em alguns serviços, principalmente do transporte, educação, judiciário, correios e bancários. E boa parte de Minas Gerais, os trabalhadores cruzaram os braços para dizer não a essas propostas. Olha, os bancários estão entendendo a temeridade que é essa reforma da Previdência, a reforma trabalhista e principalmente os bancos públicos, a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil estão sentindo na pele o que vem por aí, né, neste governo que quer realmente acabar com as empresas públicas. O estado de Minas Gerais, da nossa base territorial, que são 657 cidades, a paralisação está instalada, né? Tem certos lugares que estão mais fortes, que é aqui em Belo Horizonte, região metropolitana de Belo Horizonte. Tem greve também pesada no sul de Minas, norte de Minas, região do Triângulo, região do Governador Valadares ali, Teófilo Otoni. O Judiciário do Brasil estão em greve. Minas Gerais, na sua última assembleia, né, votou uma paralisação de 4 horas e chamamos, né, os servidores a estar incorporando. Tanto é que hoje, né, estão aqui presentes, né, servidores da Justiça Federal, servidores da Justiça do Trabalho e servidores da Justiça Eleitoral. E ao longo de toda a grande manifestação, ao Dia Nacional de Paralisação contra as Reformas, os manifestantes usaram faixas, cartazes, carro de som para dar o tom de trazer esclarecimento à população sobre as limitações severas que vão acontecer caso as propostas sejam aprovadas. A proposta é, na verdade, um deboche contra a classe trabalhadora e a população brasileira em geral. Primeiro, que prejudica todos os trabalhadores. Você tem que começar a aposentar aos 65 anos, com 49 anos ininterrupto de serviços prestados. Significa dizer que você vai aposentar 70, 75 anos, quando a maioria da população trabalhadora já morreu.
é um deboche às mulheres, porque cria uma política extremamente vigorosa de arroxo e de opressão contra as mulheres que têm dupla e tripla jornada. É uma perversidade contra o trabalhador rural que não consegue viver nem até os 65 anos, em sua grande maioria. Então a reforma é apenas uma maneira do governo corrupto de Temer roubar descaradamente e legalmente a população e embolsar o dinheiro para aplicar em interesses escusos à população brasileira. Olha, nós entendemos que a reforma da Previdência, como está colocada aí, entende que todas as aposentadorias especiais do servidor público, seja do magistério, seja da segurança pública, seja o trabalhador rural, todos que têm direito a essa aposentadoria especial, como está colocado aí, são vistos como privilegiados. Mas no nosso entendimento não é um privilégio nenhum, é uma questão de justiça. Uma vez que a mulher, a jornada dela de trabalho é tripla, o professor que trabalha na sala de aula tem que trabalhar também em casa, o servidor da segurança pública também, ele tem que ter um tratamento diferenciado, porque essas categorias, todas elas desempenham um trabalho diferenciado em relação às outras categorias. Então, no nosso entendimento, não trata-se de privilégio, trata-se de uma questão de justiça. Você tratar de maneira diferenciada aqueles atores sociais que desempenham um trabalho diferenciado também. Não é privilégio, é questão de justiça nesse sentido. A nossa equipe acompanhou toda a articulação e todo o dia sobre essas manifestações. E nós ouvimos as principais entidades sindicais, as lideranças de Minas, que defenderam uma proposta única, que é a de exigir a saída do presidente Michel Temer e assim impedir a destruição da Previdência Social brasileira. Essa mobilização hoje da UGT mobilizou o Estado todo, todos os sindicatos filiados dela, cada um de uma forma diferente, né, de acordo com o seu município. E hoje, aqui na capital, todas as centrais estão juntas contra essas reformas do governo, a trabalhista e a previdenciária, que o trabalhador precisa ter esclarecimento do que realmente são as reformas, a quem elas vão afetar, de que forma, ser mais esclarecido e saber realmente qual é o seu direito, o que ele está perdendo e de que forma que ela deve ser conduzida. É uma movimentação que estava marcada para o dia 15 hoje, que é greve de várias categorias, são as entidades sindicais, centrais sindicais, federações, confederações, sindicatos, movimentos sociais, todos contra essa reforma da Previdência criminosa e contra também a reforma trabalhista, porque é um crime que estão querendo cometer contra os trabalhadores brasileiros. E eu não poderia deixar de falar. Fora Temer! E nós estamos aqui agora a caminho da Assembleia Legislativa. O movimento sindical está em um momento histórico onde mais de 100 mil pessoas se reúnem para dizer não às reformas de Temer e também pedir a saída do presidente. Isso. Na verdade é o seguinte, o presidente já tomou posse interinamente, de forma do nosso conceito ilegítimo, dizendo que ele não temeria implementar as medidas impopulares, ou seja, em outras palavras, retirar direitos conquistados pela classe trabalhadora. Se as medidas para ele chama de medidas impopulares, nós chamamos de direitos conquistados arduamente com a luta. Então, se para eles os nossos direitos não têm importância, para nós tem. E é isso que nós estamos demonstrando hoje nas ruas. Só aqui com mais de 100 mil pessoas, e é um movimento que acontece em todo o país. E é isso aí, o programa Agenda Minas está registrando tudo. Eu vou estar falando com essa senhora aqui, por exemplo. A senhora está firme aí, caminhando desde lá da Praça da Estação, com esse cartaz que diz tudo. Ó, esse cartaz diz tudo. Eu sou de Ponte Nova, eu vim de Ponte Nova para fazer parte dessa manifestação histórica, porque o Brasil tem que acordar. As pessoas não sabem quanto estarão perdendo com a reforma da Previdência. Povo, meus amigos, vão à luta, não desista, só nossa voz é que tem que ser ouvida. Fora Temer e contra a reforma da Previdência. Sandro Luiz Pacheco, é uma mobilização importante, onde vocês colocaram trabalhadores nas ruas, paralisaram os tribunais para dizer não às reformas de Temer. É isso aí, Rogério. Um movimento bonito, o trabalhador conscientizado, o servidor público, o trabalhador da iniciativa privada. É um grande ato para repúdio a essa reforma da Previdência que só retira direito dos trabalhadores. E não há dúvida que o presidente Michel Temer quer aprovar, através da reforma Previdência e trabalhista e sindical, uma violência sem precedente à classe trabalhadora. O maior ataque aos direitos desde a democratização do país.
E nesse sentido, as falas dos carros de sons e as palavras de ordens conjuntas foram um recado direto à classe política desse país. Olha, eles têm que observar muito bem o que aconteceu hoje e está acontecendo no país. São milhões de pessoas que foram para as ruas. Só aqui na capital de Minas, nós tivemos mais de 150 mil pessoas no ato. Foi o maior ato contra uma reforma nesses últimos anos. Foi um ato gigantesco que contou com setores de toda a sociedade, em especial da classe trabalhadora, daqueles que mais vão ser afetados com essa reforma da Previdência e a reforma trabalhista. Esse é um recado importante para os deputados, porque aqueles que te elegeram deputado federal, se você votar a favor da retirada de direito, essas pessoas vão te expurgar da política em 2018. E uma outra questão importante, você trabalhador e trabalhadora que sempre diz, que eu sempre ouço, tem que parar todo mundo. Eu vou pra rua quando todo mundo parar. Pois bem, hoje parou a maioria. Então você que ainda não parou tem que vir parar. Dia 30, dia 31 vão ter outros atos. Nós temos que superlotar as ruas da cidade, do estado, do país. Nós, com a força da mobilização popular, podemos sim derrotar esse projeto desse governo golpista do Michel Temer. E foi um ato construído entre as diversas lideranças sindicais e forças políticas de Minas Gerais e sociais, que visaram trazer esclarecimento à população e convocá-los para sair às ruas para lutar por seus direitos. Vanderlei Messias, Eduardo, UGT, Força Sindical. Qual o recado que fica para a população e para os parlamentares? Olha, eu quero fazer uma saudação especial a esses mais de 150 mil batalhadores, trabalhadores que estão conosco hoje nesse dia de luta em Belo Horizonte. Quero fazer uma saudação especial à unidade das centrais, Força Sindical, UGT, CTB, CUT, Nova Central, CSP com Luta, todos os movimentos sociais, o Fórum Social do Trabalho que está aqui, e também deixar aqui que a luta continua, não vamos parar esse país. Até a próxima, um grande abraço a todos. Eduardo, que fica aí para a população que assistiu aí a revolta dos trabalhadores e que mais de 100 mil pessoas nas ruas dizendo fora as reformas, fora Temer. Você sintetizou tudo, Rogério. É um ato histórico do povo de Minas Gerais. Hoje o trabalhador e a trabalhadora brasileira disseram nas ruas não à destruição da Previdência Social, vai ter luta, não vamos aceitar a retirada de direitos e o povo está de parabéns. Eu me sinto emocionado nesse dia de hoje, é um dia histórico que o povo disse não à retirada de direitos previdenciários, disse não à reforma trabalhista e disse que não vamos aceitar nenhum direito a menos. E nós encerramos o programa Agenda Minas, é claro, com a Beatriz Cerqueira, ela que é presidente da Central Única dos Trabalhadores de Minas Gerais. Considerado o maior ato fora Temer e contra as reformas sindical, trabalhista e previdenciária. Presidente, qual será os próximos passos da mobilização dos trabalhadores? Continuar no diálogo com a população neste dia 15. Foram mais de 150 mil pessoas só na capital mineira que foram às ruas contra a reforma da Previdência. É fundamental agora pressionar os deputados federais mineiros para que eles não votem contra a população. O voto de cada deputado federal mineiro e deputada federal tem que ser não à reforma da Previdência, não à PEC 287. E, mais uma vez, o programa Agenda Minas executou o que lhe é de direito, levar a informação e receber sua credibilidade e assim promover a cidadania. Muito obrigado pela sua participação, fizemos juntos um programa de líder de audiência e sábado que vem, às 10h30 até às 11h, você fica com a imagem das entidades sindicais e a voz, é claro, de todos os nossos trabalhadores. E vamos estrear aí um novo programa, tudo novinho, com layout, novos quadros e informação de primeira para você. Programa Agenda Minas é assim. Eu aguardo você sábado que vem, às 10h30 até às 11h. Fique com Deus. Eu quero agradecer o Agenda Minas pelo programa na TV, que conscientiza o povo pela luta dos direitos dos trabalhadores, dos direitos de toda a sociedade. Parabéns pelo programa.